Alguma vez já tentou visitar o túmulo, a campa, ou connosco, podemos assim dizer, já foi lá visitar o Presidente Todas as pessoas, Santos? Já tentou? toda a gente sabe que mesmo os chefes de Estado, inclusive os ex-chefes de Estado que foram contemporâneos do Presidente Eduardo Santos, pelo menos alguns africanos conversaram comigo, que tentaram contactar o protocolo e não foram autorizados. E é preciso, nem família, ninguém vai. É preciso que a presidência autorize. E a presidência, pela relação que tem... Eu não ia pedir, mas eu vou lhe dar um exemplo. Se não deixam os ex-chefes de Estado, que são amigos, acho que não vão deixar mais ninguém. Porquê que acha que não deixam nem os chefes de Estado, nem família, nem absolutamente ninguém visitar? Isto só eles é que podem responder. Mas qual é a leitura que faz de uma posição Mas a destas? família também não vai lá bajular. Se estão à espera que a família vá lá bajular, vão esperar sentados. Porque ninguém vai lá. Qual é a leitura que faz de uma posição desta natureza? É uma posição de força e tentar humilhar e subordinar as pessoas, mas ninguém está humilhado, nem ninguém se vai subordinar. Portanto, para subordinados bastam alguns funcionários do Presidente, nomeadamente, pelo menos tem uma, que foi secretária do Presidente e depois foi chefe de gabinete da Junta, se não tenho erro, que dele era a diretora da gabinete da Junta, que está lá por questões de idade, porque ela também é funcionária do Estado. Sim. E ela precisa de esperar a reforma. E, portanto, tem essa e tinha lá mais um... Porque o Presidente nunca teve muito hábito de trabalhar com a família. Sim. Mas o que é que isso reflete? Nunca gostou. O que é que reflete? O que é que reflete? E, por conseguinte, ele pode exercer. E há pessoas afastadas que diziam que eram parentes do Presidente, mas que não eram. Até alguns fui eu que apresentei, sim, mas que eles pensam que sim, convidaram, puxaram para lá. Lisa, o que é que isso reflete? Não subordinam, porque nenhum irmão do Presidente foi lá pedir batatinhas, a pedir, olha, vamos visitar. Ninguém vai pedir. O que é que isso reflete de uma pessoa, de algumas pessoas de um Estado impedirem que outros chefes de Estado possam visitar o Eu não sei, quer dizer, eu interpreto talvez de uma outra forma. Eu acho que querem à força que as pessoas se esqueçam do Presidente José Eduardo Santos e também até que assassinassem, falassem mal dele. Quer dizer, eu acho que as pessoas têm lados bons e lados maus. Infelizmente, o Presidente João Lourenço, no meu caso pessoal, eu tinha como uma pessoa que até era amiga, entre aspas, mas simpático, mas nunca passou disso, né? Porque nunca tínhamos aprofundado relações, nunca tínhamos abordado muitos temas de interesse. Eu abordei alguns temas em termos de crítica antes dele entrar para poder, eu convidou-me para ir à casa dele e eu fui e conversei e disse-lhe algumas coisas que eu achava, mas contudo ele surpreendeu-me porque eu nunca pensei que ele fosse tão desumano. Há pessoas que escondem muito bem o seu interior e ele é muito desumano, porque eu não entendo como é que ele é tão humano agora para tirar o Presidente Bongo da cadeia lá, estava preso em casa, mas é prisão. E a família que estão acusados de corrupção. E eu não estou preocupada com a Isabel, não. Quando o Zeno tinha liberdade, porque lhe foi dada pelo tribunal, para ter o passaporte e poder viajar, ele não tinha acusação sequer. E ele não deixou, porque, desculpa, eu não acredito que seja o Presidente sozinho, que lhe apeteceu e fica assim. Não deixou e nunca se preocupou, assim que se preocupou lá, eu acho que lá também há tribunais no Gabão. Então, como é que no Gabão ele conseguiu falar até com os tribunais e com o Presidente, com todo mundo, e no país dele não deram o passaporte ao Zeno para ele ir ver o pai no leito de morte, que estava em coma? Quer dizer, o Presidente João Lourenço, eu perdoava-lhe que disse, nunca lhe vou perdoar. Nunca. Como cidadão. Só como cidadão. E acho que não sou a única. Tem muitos cidadãos, não é como mãe dos filhos do Presidente Eduardo Santos. É verdade que estava doente, mas o Presidente terá morrido com desgosto. Eu não estava doente. O Presidente João Lourenço não estava doente. Agostinho, José Eduardo Santos? Não, o Presidente Eduardo Santos estava a fazer uma greve de fome. As pessoas que trabalhavam com ele sabiam, porque ele só estava a comer uma vez por dia, quase nada, e ele estava cada vez mais magro, e mais magro, e mais magro, e eles não aceitaram que os filhos o levassem para ser internado no hospital para apanhar soro. E quando eles quiseram fazer isso, os médicos apareceram, eles fizeram um comunicado a dizer que a única pessoa que estava responsável pelo Presidente José Eduardo Santos era o médico da segurança e o segurança que estava na casa. É dali que apareceu a ex-mulher, que já não estava com ele há mais de 6 anos, com um novo pessoal que veio da presidência, porque o Presidente Eduardo Santos tinha pessoal, alguns dos quais que já estavam fora, não salariados da presidência, e que ele é que estava a pagar, apareceram e puseram na rua a própria Isabel, que por acaso estavam lá todos os meus filhos, os 3 estavam na Espanha, mas no momento só estava a Isabel em casa, que é a pessoa que pagava a renda da casa e que tinha mobiliado a casa. Puseram a Isabel na rua, de uma casa que não era do Estado angolano, porque o Estado angolano não pagava.
Mandavam dinheiro ao outro de vez em quando para pagar os guardas, uma vez ou outra, quando desaparecesse. Nem sequer tinham tratado da residência dele lá em Espanha. Nada. Quem pagava tudo era a Isabel. Esta dia do pai. Como é que acha que terão sido os últimos Isso dias não é do normal. presidente? José Eduardo Péssimos. Santos? Péssimos. Péssimos. Conhecendo a pessoa dele como conheceu, Péssimos. E, infelizmente, quer dizer, as coisas coincidiu que, pronto, nos últimos meses de vida dele, coincidiu que eu tive um filho que também teve um... Se os seus familiares não podem visitar o seu corpo no cemitério, no mausoléu, seja onde for, não é? Os familiares não podem, os angolanos não podem, os demais chefes de Estado não podem, podemos concluir que o presidente João Eduardo dos Santos está preso. Preso enquanto morto. É um morto que está preso, é o preso que está morto. Ponto. Mas também vale aqui dizer que essa situação de uma entidade política em Angola estar presa não é nova, não é? Angola precisou esperar mais de 20 anos para ver o corpo e o lugar em que estava enterrado Jonas Savimbi. Jonas Savimbi demorou 21, 22 anos para que a família, os angolanos, os demais líderes políticos possam saber onde ele estava enterrado, agora onde ele está enterrado, possam ver os seus restos mortais. Logo, para Angola, ver uma entidade política, o seu corpo preso, não é novidade. Agora, por que razão os familiares, os demais líderes políticos e os angolanos não podem ver o corpo de José Eduardo dos Santos? Se nós olharmos aqui para o cenário de Jonas Savimbi, ou até se quisermos esticar um bocadinho mais para o cenário de Osama Bin Laden, vale aqui dizer que aqueles corpos foram presos para que lá onde estavam enterrados não fosse um lugar de orações ou de venerações, não é? Era uma forma de fazer com que o corpo e a pessoa seja completamente esquecida, ok? A América, quanto a Bin Laden, temia que o pessoal do Médio Oriente pudesse fazer daquele lugar uma sinagoga, um lugar de orações, uma igreja, portanto, e depois dali surgirem inspirações para realizarem algumas coisas. Angola sai de um período de guerra, há alguns muito apaixonados pelo Jonas Savimbi, outros nem tanto, e muitos poderiam, né, recorrer, né, à campa de Jonas Savimbi e buscar inspirações, ir lá orar, buscar ideias, de falar com... Nós africanos temos essa crença, né? Falar com os mortos, olhar para a campa e falar com o morto, ouvir coisas, dizer que o morto é que me falou, depois ir realizar coisas porque ouviu do morto. Portanto, o corpo de Savimbi foi também reservado durante muito tempo por uma questão de segurança nacional. Assim como o corpo de Bin Laden foi jogado ao mar por uma questão de segurança nacional norte-americana, justificações. Quanto ao corpo de Eduardo dos Santos, está preso, porque aqui a doutora disse que os familiares não podem ver, os angolanos não podem ver e outros chefes de Estado também não podem ver. Logo, está preso, não está preso? Ora, por que razão o seu corpo está preso? Por justificações que apenas quem o colocou nessa condição podia nos dizer, né? Porque não me parece que o corpo de Eduardo dos Santos ameace a segurança nacional, a mim não me parece. Isso também para dizer que, desde o momento em que você é chefe de Estado, o teu corpo já não é teu, né? O teu corpo será primeiro do governo, depois será da população e depois será da família, né? Razão pela qual é importante aqui ver como você está a governar hoje para que o seu corpo seja entregue à tua família, né? O corpo vai para a família quando a pessoa governa segundo os princípios familiares, não é? O corpo fica com o governo quando também você governa segundo os princípios governamentais, ou segundo os princípios aristotélicos, né? O corpo fica com o povo quando você governa segundo os princípios, populares ou democráticos, né? O corpo vai parar para aquele grupo, aquele colégio, segundo a forma como você governou, ok? Não é que seja mau o teu corpo pertencer ao governo ou ao Estado, tudo depende como é que está a ser tratado, não é? E nesse momento, olharmos para o corpo de José Eduardo dos Santos preso, o corpo este que foi abandonado no dia antes do velório, nós vimos aquelas imagens onde a urna estava abandonada. Tem um sinal de que alguma coisa correu muito mal durante o seu mandato, alguma coisa correu muito mal durante o seu velório, alguma coisa está a correr muito mal agora
Poderá ser falta de coordenação, poderá ser outras questões que ultrapassam aqui, nesse momento, a minha capacidade de análise e não só. Mas é muito triste porque era suposto, a exemplo do que acontece com o corpo de Agostinho Neto, né? Você pode ir lá para o mausoléu e visitar o corpo. Eu, por acaso, tentei em 2011 visitar o mausoléu de Agostinho Neto, não consegui entrar. A justificação foi que eu estava sozinho, eu tinha que vir em grupo. O acesso é gratuito, mas disseram-me na altura, em 2011, eu tinha que ir em grupo porque precisaria de um guia para me apresentar a todo o espaço e o guia estava a dedicar-se a um grupo, portanto, e para mim era melhor que eu viesse em grupo, melhor que me servirem. Portanto, pediram que pudesse fazer um agendamento, porque eu não tinha tempo na altura e de lá para cá nunca mais lá voltei. Mas é possível você visitar o mausoléu do Dr. António Agostinho Neto. Também agora é possível você visitar a campa do Jonas Savimbi, porque já está disponível ao público, mas agora, nesse momento, não é possível você visitar a campa, né, nesse caso, vou chamar de campa, poderia ter outro nome, vou chamar de campa, de José dos Santos, porque nem o governo, nem a família, nem os fechados podem visitar, segundo aqui as declarações da doutora. Ponto. Por que aponta CJ Lo como sendo responsável por não e sim? Por quê? Infelizmente, a nossa Constituição dá muito poder ao presidente. E, inclusive, aquelas coisas que não forem do seu conhecimento ou da sua ordem, serão da sua responsabilização. As coisas boas e más que acontecem em Angola pertencem ao presidente, ok? O presidente acaba por ter tanto poder que, mesmo aquilo que não seja da sua orientação, é culpado. Logo, eu digo assim, que ter muito poder enquanto presidente só é bom quando você é o presidente. E quando você deixa o poder, fica tudo contra você. José dos Santos tinha tanto poder, o mesmo poder foi herdado por alguém, o presidente João Lourenço, e infelizmente os demais poderes que deviam mandar agora sobre a questão do corpo do Zedu, que lá não conseguem fazer alguma coisa porque existem alguém que tem tanto poder que, ponto, manda em tudo. E mesmo não mandando, é culpado, né? Lhe é dada a culpa sobre todas as questões. Porque acresce na ideia de que se o PR dizer assim, libera um corpo, vão liberar. Mas tinha que ser mesmo presidente essas questões. Não tinha de ter essa questão do mausoléu e do corpo, não tinha que estar sobre outra entidade. Então, é muito perigoso quando a Constituição te concede muitos poderes, porque primeiro é que rouba a eficiência, porque você é obrigado a trabalhar sobre todos os cantos, porque humanamente falando é impossível. Você é culpado sobre todas as falhas, o que também não é justo. Depois você também é agraciado sobre todos os bônus, que também não é justo, porque sobre todos os bônus, existem muitos que trabalharam também, mas são esquecidos. Sobre todas as falhas, alguns estão a falhar, mas você que é culpado. Também não é justo. No entanto, era aqui importante que o próximo presidente pudesse rever aqui a questão dos poderes e a questão da dependência de todos os órgãos ao presidente, o que não agrada nem ao presidente, nem à população, nem aos detentores de demais poderes, o que devia claramente ser um tema para o Parlamento aqui rever. Ponto. Jeidu não morreu de doença, mas morreu de greve de fome. Isso aqui foi me lembrar o caso dos 15 mais 2, né? Onde o Luato Beirão quase morreu de fome. E o Luato Beirão e os 15 mais 2 eram presos do presidente Isidoro dos Santos, né? Porque eles tentaram, segundo a acusação, de roubar o presidente Isidoro dos Santos, né? Eram presos do presidente Isidoro dos Santos, né? E dizer que Jeidu fez greve de fome, claro, isso liga-nos ao Luato Beirão. Mas eu penso que a pessoa quando está doente ou quando está deprimida, claramente perde o apetite. Poderá ser isso, um conjunto de efeitos. Portanto, está desmotivado, está triste porque os filhos, as filhas, questões políticas nem que afetaram os seus filhos, também tem problemas de saúde, portanto, entra em depressão, porque chega um momento em que ter muito dinheiro, ter muitas posses já não vale, né? Porque, infelizmente, quando você tem muito dinheiro e muito poder, os que realmente beneficiam não és tu. São os teus sobrinhos, os teus filhos, aqueles pessoas que todos os dias te lambam os sapatos, ok? Quem vive a boa vida não é o rico, é o filho do rico, é a filha do rico, ok? É o sobrinho, é a namorada do rico, ok? Pronto, aquele momento em que Zedu, apesar de ter muita comida, porque tinha muito dinheiro, claro, era presidente da Angola durante mais de, 20 anos, 30 anos, 36 anos,
ok, claro, tinha muito dinheiro, ok, diga de passagem, mas chega uma altura em que, mesmo com dinheiro, você entra em depressão, porque o lado mais sensível e mais humano que é a nossa família está a ser mexida, ponto. Para terminar, há aqui um assunto curioso, onde a senhora fala sobre a nossa ex-primeira-dama, que citou aqui, já terem estado mais de 6 anos separados, mesmo quando o presidente ainda era presidente e viajava, saía com ela. Então, isso aqui é muito triste, né? E aqui é de pensar, né? Você quer ser presidente, saiba que se a relação der mal, não pode se separar enquanto estiver no mandato. Tem que esperar, tem que se aguentar até acabar o mandato, depois separa, senão depois cria um outro escândalo, porque um homem solteiro, um homem separado não pode dirigir um país, porque se você não consegue controlar, gerir a tua própria família, também não estás em condições de poder gerir, governar um país. Portanto, é muito triste você poder viver 6 anos com alguém. Por isso é que estou aqui, mais uma vez, repito, dizendo que chega uma altura da vida em que dinheiro não é tudo, né? Porque o tudo de tudo é a família, é a saúde, né? Quando a família e a saúde estão comprometidos, você entra em depressão, mesmo que tenha na conta bancária $1 bilhão. Um tema interessante, pode ver a entrevista completa na página do Vitor Hugo Mendes. Até lá, faz o like, subscreva. Eu vou lá voltar a ver, se encontrar um tema interessante, trago cá novamente, sem dúvidas algumas. Muito obrigado, faz um like, subscreva. Até já, que Deus abençoe como sempre. Amém.